Eu pude assistir aos 2 primeiros episódios de um dos animes mais esperados do ano, pra muitos o melhor lançamento de 2025. Um mangá que já é sucesso e um anime que prometia bastante desde o seu trailer. Eu já pude assistir aos 2 primeiros episódios numa premiere durante o Anime Friends, mas aqui eu tô pra comentar o que eu achei do primeiro com spoilers, que você, espero, já tenha assistido, e o segundo, no final deste vídeo, eu vou comentar sem spoilers o que você pode esperar. Bora comigo então falar de um anime que reúne uma excelente animação com um uso eficiente de CGI e um universo que reúne lixo, criaturas grotescas, batalhas e espécies de poderes e uma narrativa com uma personalidade bem grande. Bem, esse ano eu pude participar da Anime Friends justo na sexta e por causa disso eu estava lá também para assistir a premiere, que mostrou para uma galera, inclusive com antecipação em relação ao mundo, uma premiere de 2 episódios de Gachaku, tá? Então sim, além do primeiro que você já assistiu, eu já pude ver o segundo também. Mas falando do primeiro, o primeiro episódio mostra pra gente já o que é este universo. Este mangá de Kei Urana, que é lançado desde 2022 e que traz elementos esteticamente também de grafites, um mundo em que as pessoas são divididas numa sociedade entre o paraíso, aquelas extremamente limpas, que descartam qualquer coisa que parece inútil, quebrou, arranhou, rachou, eles simplesmente descartam, jogam fora. E ao lado disso, num contraste gigantesco, pessoas que vivem em espécie de guetos, um universo muito mais sujo. Se no paraíso as cores são brancas, a paleta é muito mais clara para trazer essa ideia de higiene e limpeza e até mesmo para alguns, né, branco com dourado, um pouquinho de luxo. Do outro lado, a gente tem cinza, marrom, misturados com pretos em um ambiente, um cenário extremamente caótico. Tendas, barracos, pessoas sujas que vivem com o que sobra. Só que a história começa de uma maneira diferente. Você vê uma cena que aparentemente é bonitinha. Uma mãe vendo uma criança triste com o seu coelhinho de pelúcia que, poxa, rasgou. Ah, não tem problema, filha, vamos trocar por um outro. A gente joga esse fora junto com vários outros que simplesmente estragaram, porque se costurar fica feio. E a gente compra outro, inclusive de outro bichinho, beleza, porque a vida pra eles é assim. Ficou descartável ou feio, joga fora. Não importa mais. Isso porque, neste universo, a gente também tem esse conceito que abre o anime de que dizem que quando objetos são tratados com muito carinho, com muito cuidado, eles adquirem uma espécie de alma. Então, o que aconteceria com esses objetos que são completamente descartados, esquecidos, jogados fora? Inclusive, principalmente, esses que foram amados um dia como um coelhinho de pelúcia e de repente, porque rasgou um pouquinho na orelha, foi jogado e nunca mais recebeu qualquer carinho. A gente entra num negócio até meio Toy Story, né? Mas tudo bem, é porque eu tô falando de brinquedos, não é bem sobre isso. E aí a história de repente faz uma virada mostrando um personagem escondido, mascarado, que é perseguido pelos, digamos que, pacificadores ou policiais daquele local, porque esse cara mascarado tá roubando lixo. Se o pessoal de cima do paraíso descarta qualquer coisa, assim com nojo daquelas tralhas que não seriam utilizáveis jamais, esse ladrãozinho, ele vai e começa a catar o lixo dali do outro lugar. Ao ele fazer essas invasões e pegar esse lixo, ele tá espalhando a divisão de lixo, a esterilização da cidade. Então, que nojo, que pessoa horrível. Provavelmente ela vem desse gueto, esse ladrão vem de lá. Inclusive porque essas pessoas ainda eventualmente circulam no meio da cidade tão limpa, tão sujando a nossa paisagem. E aí que a gente vai pra um desses guetos e conhece quem é este serzinho que rouba lixo e por quê. Rudo, que é o protagonista, um garoto com os olhos vermelhos e que anda sempre com 2 luvas, ele anda pela cidade e ele pega lixo por um motivo muito nobre, porque ele acredita que, não só ele precisa pegar objetos que são muito bem utilizáveis e foram descartados pela essa galera que não se importa, porque simplesmente é fácil comprar de novo e substituir, e aí pegando aquilo que ainda é usável, ele vende e ganha um dinheirinho, mas porque também ele tem pena desses objetos, coisas que ainda são tão boas, que poderiam ser valorizadas, e ele talvez acredite nessa ideia, nesse conceito de que coisas têm almas. Então, bora resgatar essas coisas, vamos cuidar, vamos dar uma utilização. É fofo, inclusive. Mas ele também tem uma paixãozinha, então o anime começa com um clichê. Ele traz aquele personagem que é novo,
tem um intuito justiceiro, um ímpeto que é muito bonito, mas ele também tem uma paixonite pela menininha que tá ali com ele, perto também é do gueto, a Tiwa. E ele traz um coelhinho pra essa Tiwa. Sabe o coelhinho que foi descartado? Ele simplesmente costura e ele trouxe aquilo pra ela. Aquilo ele não venderia. Alguns personagens são importantes nesse primeiro episódio, como Regito. Regito é um cara mais velho que aparentemente adotou, acolheu, cuidou e ensinou o Rudo, porque Rudo ele é meio que mal visto, mesmo no gueto. Nesses guetos existe uma história que já é contada no primeiro episódio de que essa parte da cidade foi formada por aqueles que eram criminosos e que a ideia daquelas pessoas, para que eles fossem menos não quistos, né, descartados pela galera limpinha e luxuosa, é que eles mostrassem o seu valor, se provassem pessoas boas. Por isso eles desprezariam aqueles que cometem crimes, como o cara que rouba lixo, ou pior, aqueles que cometem assassinato. Porque assassinato ali é punido de uma forma bem específica. E o pai do Rudo, pelo que dizem, ele cometeu este crime e ele foi punido sendo jogado num tal de poço. Um grande buraco, um abismo em que não só os lixos são descartados, mas também pessoas criminosas que são condenadas e não são simplesmente presas, elas são jogadas lá. O que existe no abismo não importa para essas pessoas, porque simplesmente lá está o que é descartável, o que é inútil. Pessoas ou tralhas, objetos que eles não querem mais. Tem mais ou menos o mesmo peso, inclusive, né? E a dinâmica do Rudo com o Regito é bonitinha. É meio entre irmão mais velho e irmão mais novo, um pai adotivo e o garoto ali jovem. Existe um carinho, brincadeiras, existe um lado de comédia quando é apresentada a relação dos dois. Até aqui o anime caminha bem devagar. Na verdade, o episódio só vai mostrar a que veio quando a gente caminha pro final dele. Quando o Rudo ele vai, entrega o coelhinho pra amiga, pra Tiwa, rola aquela coisa de cumplicidade, ela diz: pessoal fala mal de você, né? Os garotos passam aqui e zoam com a tua cara, mas eu acredito, você não é o seu pai, tá tudo bem, existe aquela confiança, um raio de esperança. Então o anime começa num clima positivo, até que, quando o Rudo corre pra contar pro Regito, porque o Regito que incentivou que ele desse o coelhinho, que ele tava com vergonha, e ele quer falar que ele deu o coelhinho pra Tiwa, ele vê um cara mascarado, encapuzado, que a gente não sabe quem é, matando o Regito, colocando uma lâmina no seu abdômen. A gente não tem ideia do porquê. O menino tenta defender o Regito e ele não consegue. Ele mesmo é atingido, tem um corte seco, como se ele tivesse apagado, e ele tá no canto da sala com o nariz sangrando, e ele só consegue ouvir as últimas palavras do Regito para que ele, inclusive, seja algo melhor, transforme aquele mundo podre. O detalhe é que esse cara mascarado saiu carregando um livro, e ele já estava rodeando a casa do Regito há algum tempo. O anime, então, já estabelece mistérios, ele já estabelece um motivo, um ponto de vingança que o protagonista, logo aqui, já delimita como seu marco, como seu caminho. Não importa o que aconteça, ele precisa se vingar desse cara. Porque aí chegam os caras que são os pacificadores de tudo, e eles veem essa cena e eles falam: garoto, você tá com sangue, porque ele foi, se debruçou em cima do Regito pra ver as últimas palavras, pra tentar ver o que podia, né, fazer pra salvar o cara, e por isso o Rudo é condenado pelo assassinato. E ele é condenado e julgado e jogado no poço na frente de todos. E aquilo traz uma cena não só dolorida por ser injustiça, a gente que aqui é oniscientes, a gente sabe que ele não cometeu esse crime, e ele tá ali olhando também pra todos, julgando ele, todos que já falavam mal por causa do seu pai, e agora, poxa, aqueles julgamentos de que ele era igual parecem ser verídicos. Porque uma inverdade criou uma ficção que fortalece um argumento que, no fim das contas, era bem preconceituoso. E quem acredita naquilo tudo também? Tiwa, que tá observando a, entre aspas, execução, e ela solta o coelho e diz: você sempre foi igual ao seu pai, eu me enganei. E com desprezo, ela sai de lá. Ela nem fica pra olhar pro amigo, que há pouco tempo tinha demonstrado uma atitude de afeto, de amor, ou seja, aquela esperança que a gente teve no começo do episódio foi totalmente destruída. Pra gente entrar num patamar de desesperança, e daqui pra frente, o que se apresenta é um roteiro que parece ser, de novo, numa rota de vingança, de superação do protagonista, que naquele clássico, básico, clichê, perdeu tudo e agora precisa continuar. E antes de ser jogado no poço, no buraco, junto com o lixo, sendo considerado ele mesmo um lixo humano também, ele vê o responsável pelaquela cena de crime,
quem realmente tirou a vida do Recto, na sua frente. E quando ele cai, tudo que ele pensa é na vingança, de como ele vai acabar com esse cara. E aí existem os pontos de afeto, aquela coisa que traz mais drama pra essa situação, porque a gente vê que esse garoto, por algum motivo, nasceu com as mãos, assim, pretas, completamente queimadas, e aquilo era dolorido, e quem deu luvas pra ele usar, que aos poucos amenizaram essa sensibilidade e essa dor, foi o Recto. Então ele tinha muito carinho por essas luvas. E lembrem da fala de que coisas que recebem muito carinho, de alguma maneira ganham uma alma. Isso é um conceito importante que abre o episódio e que parece que vai permear toda a história de Gachakuta. E o final do episódio não tem, assim, muita luta, ação. Na verdade, ele aponta pra algo que virá nesse sentido. Porque quando cai lá embaixo, ele descobre que existem uns bichões bizarros, feitos claramente de lixos. E como que ele vai conseguir sobreviver no meio daquilo tudo? Aí que fica o gancho. Ele cai no meio do lixo e ele não só foi descartado, jogado num abismo do qual não se sabe como ele conseguiria sair e voltar para o que é chamado de paraíso ou para o seu gueto, para a superfície, portanto, mas também, no mínimo, ele precisa sobreviver a umas criaturas enormes que ninguém lá em cima falava sobre, talvez que desconheçam que existem. E a gente aqui que tá assistindo desconhece o porquê. Será que são criaturas? Eu tô falando será mesmo, porque eu ainda não li, estou pensando se pros próximos episódios eu lerei o mangá ou não. Me deixem aqui embaixo, inclusive, sugestões, se sim, se não. Porém, eu fico aqui pensando, será que essas criaturas não são realmente esse conceito de objetos descartados que de alguma forma trazem uma revolta, uma raiva pelo fato de terem sido jogados fora, de terem sido esquecidos, porque o desprezo, porque tratar como lixo é uma ação que gera em oposto a um objeto que recebeu amor e vira uma alma, algo talvez até mesmo dotado de poder. Num segundo momento, aquilo que foi jogado de escanteio, talvez receba um outro tipo de força, uma força de destruição, uma raiva que quer consumir tudo no seu caminho, inclusive um jovem que acabou de ser jogado no meio deles. Aí, gente, o que eu posso falar de primeiro episódio? O primeiro episódio ainda não apresentou tanta coisa em animação. Mesmo em computação gráfica, que eu posso dizer pra vocês que eles trazem uma maneira eficiente de retratar o lixo, as criaturas gigantes e tudo mais, esse tipo de qualidade ou mérito a gente consegue acompanhar melhor no segundo episódio, que ainda será exibido oficialmente. Então, como eu não posso trazer detalhes e não quero dar spoilers pra vocês, do primeiro eu digo que, em estética, acho interessante como a arte, e aí já vem desde a arte do mangá, provavelmente, que divide muito bem, não só em cores, né, numa paleta mais clara de um lado e mais suja, traços mais confusos do outro, para dividir essa distância social de quem tá no paraíso e quem tá no gueto. A gente vê como as pessoas, elas discriminam e elas dividem e elas têm problemas umas com as outras, mesmo dentro da mesma estrutura. Quer dizer, entre galera limpinha, luxuosa do paraíso e a galera do gueto, é óbvio que vai ter essa distinção, porque não só eles têm esteticamente e geograficamente uma divisão, algo físico que coloca ali entre eles um muro pra falar, você é de cá, você é de lá, você vale, você não, mas mesmo quando a gente vai dentro do gueto, existe essa divisão, existe um preconceito, existem aqueles que vão desprezar os outros porque o seu pai era isso ou aquilo. Todos os nossos pais antepassados eram criminosos, mas o seu fez pior. O seu tirou a vida de alguém. O seu foi jogado no poço. Você é escória. Então as pessoas vão se julgando o tempo todo, ao mesmo tempo em que as pessoas também julgam objetos. Então eu acho que existe esse paralelo para trazer uma crítica social que parece ser um tema bem claro. E quando a gente fala de guetos, de discriminação, de pessoas tratadas como lixo, da tentativa de sobrevivência, de materiais que são descartados e talvez pudessem ser reutilizados como o Urudo faz sentido que eles tragam a estética do grafite também para esse anime, que tá bem presente em tudo que a gente já pôde ver. Agora, o que você pode esperar no segundo episódio? Não tem spoilers por aqui. No segundo episódio, a luta começa. Claro que vai ter uma luta, uma batalha, ou pelo menos uma cena de ação do cara tentando escapar dos bichões. E aqui, como a gente tá falando de lixo e criaturas gigantescas, é mais do que natural, comum, cada vez mais frequente que essas criaturas sejam feitas usando elementos 3D, computação gráfica. Fica muito mais fácil deles criarem movimentações, e Gachaku tá com toda essa evolução e sendo do estúdio Bones, que parece ser bem eficiente para fazer o que está fazendo, consegue fazer todo esse uso de 3D sem ser algo que dá aquele estranhamento muito comum de você falar, nossa,
pera, é um 3D, tem uma movimentação muito travada, não fica bonito. Não, a coisa até é bem fluida. Você consegue ver os movimentos que virão do lixo, transcorrendo ali no corpo dos bichos. Eu não acho que é um suprassumo de animação quando a gente fala de computação gráfica, mas principalmente porque a gente tem alguns excelentes exemplos cada vez mais hoje em dia. Ainda assim, considerando as texturas do que eles precisam trabalhar, dos materiais, do que foi apresentado até aqui, o segundo episódio mostra uma sequência de ação extremamente eficiente. Fora isso, existirá o uso de algumas questões de luzes, explosões, e aí é muito bem feito. Dá pra dizer que o segundo episódio só aumenta e fortalece a ideia de que essa é uma excelente produção, no mínimo na sua estreia, considerando que eu ainda verei de novo o segundo episódio, relembrarei alguns detalhes, algumas coisinhas a mais. O que dá pra eu dizer pra vocês é que o segundo agita muito mais e entrega alguns detalhes interessantes desse submundo, ampliando inclusive essa discussão sobre materiais e pessoas descartadas, e como lá embaixo é um mundo completamente à parte da superfície, que a superfície talvez desconheça o que acontece lá embaixo e vice-versa. Então me deu a expectativa de que a discussão vai se ampliar muito mais. Apesar de eu achar que não é um anime, por exemplo, com protagonista de personalidade, apresentação, construção psicológica muito diferente, muito pelo contrário, ele me lembra vários outros protagonistas do mesmo subgênero, por ser uma história de vingança, o cara que se vinga, que é injustiçado, o cara que é acusado de algo que não fez, um grande assassinato para fazer um ponto de virada no início da narrativa. Isso é bem comum em vários outros animes. Ainda assim, eu acho que a questão do lixo, a ideia do grafite, toda a história traz um conceito diferente para uma linha narrativa que até aqui segue um padrão igual. E não é porque segue um padrão igual que é ruim, porque foi apenas uma introdução, e a introdução pode parecer com várias outras coisas. E pelo menos nessa introdução no que fez, foi um anime extremamente eficiente. Eu acho que sim, tem tudo para ser um excelente nome, um grande hype desse ano. Se a gente fala de excelentes produções, aqui a gente tem um maravilhoso exemplo, e eu tô bem empolgada para continuar assistir. O Studio Bones está apresentando material muito bom em Gachaco, tá? Que já tem uma base de fãs bem grande. Acredito eu, vai deixar uma galera bem satisfeita com esse início do anime. Mas me conta aqui embaixo o que você achou dessa estreia de Gachaco, tá? E o que você espera daqui pra frente nas próximas semanas. E se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui neste canal o Dia do Lixo, pra gente comentar sobre Gachaco, tá? Semanalmente. Esse anime eu tô bem empolgada pra fazer isso, então eu aguardo o apoio de vocês aqui. Espero vocês, portanto, em todos os próximos vídeos. Se inscreva para não perder nenhum dos lançamentos. Tchau, tchau!